Oi, gente! Estamos começando mais um programa Bang aqui na sua Gazeta News. Isso aí, pessoal. E assim, para comemorar, estamos fechando abril. Quer dizer, abril ficou lá para trás, né? Mas foi um mês de grandes estreias, de grandes filmes que saíram aí em cartaz no Cine System. E essas 2 últimas semanas trouxeram as grandes estreias de abril, que foi justamente um dos filmes mais comentados, os filmes mais comentados, mais aguardados nesse ano, né? Vamos Podemos dizer que começou a temporada de grandes filmes. Abril veio aí, abril veio literalmente abrindo as portas, né? Desses grandes filmes. A gente tá acostumado a esses filmes que tem uma relevância maior, que leva mais o público realmente pro cinema lá pro mês de junho, julho, porque é o mês das férias. Então eles apostam muito nessa temporada. Mas dessa vez, já no comecinho do ano, já tivemos grandes filmes, né, Maiane? É isso aí. E assim, vamos começar logo falando do que tá mais sendo comentado, apesar de que eu adoraria que fosse Diabo Veste Prada, mas todo mundo tá falando, em todos os lugares que você vai, tem um hi-hi em todo canto, porque justamente acho que a grande estreia de abril que tá sendo mais comentada é Michael. Gente, tá incrível. Assim, já era de se esperar que seria um grande filme, porque a gente tá em uma cinebiografia de um dos maiores. O maior. Não quero ser fangirl, mas eu sou. Astro da música pop de todos os tempos. É isso aí, pessoal. Assim, sou suspeita pra falar, porque sou muito fã. Porém, confesso que eu tenho umas opiniões meio contraditórias que acho que quase ninguém do canal, pelo menos, concorda. Mas antes de eu falar sobre isso, vamos rodar o trailer, porque tá bonito, tá em cartaz e tem muita sessão pra você curtir. Então roda aí o trailer. You're confident. You're strong. You're beautiful. You're the greatest of all time. Let me tell you something. In this life, you're either a winner or you're a loser. Y'all want to work in a steel mill like me for the rest of your days? No, sir. Yeah, because I sure as hell don't. Y'all willing to fight for it? Yes, sir. I need to hear you a little louder. Y'all willing to fight for it? Yes, sir. Ready whenever you are, Michael. Do you know what I'm after? You want to be the biggest star in the world. We need to capitalize on Michael's success. Because the Jackson family is the brand. That's our Coca-Cola. And we need to start selling. So I'm planning an international tour. This is just the beginning. I need to think. I told you what to think. I love my family, but I just want to do my own thing. Just have all these ideas in my head. Just gotta get them out. Then do it, Michael. Not a little boy anymore. Michael, I knew you were different the moment you were born. You have a very special life. I believe music can change the world. Spread love, Joy and peace. That is what I want the world to feel. Magic. E olha só, gente, já deu pra sentir um gostinho do que é esse filme. Está extremamente incrível. E ó, eu devo dizer assim, a gente fala muito sobre dublagem, a gente enfatiza bastante, mas esse filme em questão vale a pena ser assistido 2 vezes e ele vale a pena você assistir ele legendado. Por quê, Monique? Porque tem
nuances da atuação, nuances das vozes, que na hora que vi, gente, arrepiou, na hora. Inclusive foi uma das coisas que eu elogiei, detalhe, a crítica desse filme quem fez fui eu. Então corre lá no canal pra você dar uma conferida nessa crítica. E foi uma das coisas que eu mais elogiei, foram as atuações desse filme, que pra mim, assim, estavam dignas do filme do Michael Jackson. Sim. Porém, eu tenho as minhas ressalvas. Eu acho que eu vou esperar talvez um pouquinho mais, né? O filme esfriar um pouquinho pra poder falar aqui com vocês. Mas se vocês querem ter uma pincelada, dá uma lida lá na crítica, porque eu já deixei bem clara a minha opinião. Mas acho que é um filme que vale a pena, pra você que é fã, pra quem não é fã também, vai assistir, porque... Conheça um pouquinho do que foi o fenômeno Michael Jackson. E assim, uma coisa é inegável que acontece nesse filme. Se você quer show, se você quer espetáculo, eles souberam fazer isso muito bem. E assim, mais um elogio que deixo aí, é um filme produzido pela Universal. Eu acho que quando a gente tem um grande estúdio por trás de uma grande obra como essa, a gente vê a diferença, né? Porque foi muito bem produzido. Parecia que a gente tava dentro, assim, dos trailers. Eu tava vendo os clipes de Michael Jackson numa tela de cinema, né? Demais. Então, assim, foi muito bem produzido. Vale a pena assistir. Tenham suas próprias opiniões. Eu tive uma opinião que não foi parecida com a crítica, apesar de eu ter falado um pouco mal do filme. Mas, eu, inclusive, odiei isso, porque eu odeio estar do lado da crítica. Então, demos uma nota parecida pro filme, mas por motivos diferentes, eu tenho certeza. Sim. Porque eu sou hater de crítica, né? Então, da crítica do cinema. É um filme que vale a pena ser assistido, é um filme que, pra quem viveu a época do grande auge de Michael, também pra quem não conhecia e está conhecendo agora a figura icônica que é Michael Jackson, eu tenho certeza que vocês também vão amar. É isso aí, pessoal. Mas, já que estamos falando de grandes estreias, a gente ainda vai continuar no cinema, porque essa semana foi marcada pelo momento mais luxuoso do cinema. Vamos deixar claro, né? Gente, pegue seu salto vermelho, sua bolsa vermelha, sua Prada e corre lá no Cinesystem. Peraí, sua Prada foi um pouco demais. Gente, o que interessa tem a logo, amiga. Inclusive, Prada. eu fui com uma bolsa com o nome Prada. Mas assim, estamos falando deste filme, desse evento, por quê? Porque tá quase sendo um Barbenheimer, né? Tipo, o período do Barbenheimer. Só que só a Barbie. Só que só a Barbie. Até porque na época da Barbie sinto muito pra Oppenheimer, gosto muito do filme, mas o shopping inteiro estava cor-de-rosa. Então, inclusive, é uma coisa bem curiosa, sabe, Maiane? Eu acho engraçado, os meninos enfatizaram bastante, não, Barbenheimer, meio meninas contra meninos e tal. Os meninos tinham vergonha de ir de terno. E tinham vergonha de ir... Não, nem é isso. Mas não tem vergonha de usar uma malha do Homem-Aranha. Porque quando teve Homem-Aranha, tava lotado de Homem-Aranha. E vai outra, entender. O que tinha de homem vestindo rosa. Gente, eu Ai, falo incrível. porque eu fui no dia da estreia no shopping. E assim, eu fui assistir Oppenheimer, curiosamente, porque eu ia assistir Barbie no outro dia. Eu disse, já que eu tô sem fazer nada, vou assistir Oppenheimer. Cheguei no shopping, eu disse, gente, o que é isso? O shopping inteiro, assim, era a gente de todas as gerações, todo mundo cor-de-rosa. Eu disse, acho que todo mundo... Quem vendia camisa rosa nessa época lucrou, porque o que mais tinha era gente comprando. Sim. Então, assim, foi um grande evento e está sendo um grande evento agora. Finalmente, uma atriz que sabe utilizar de forma correta. Não foi que nem a Blake Lively, que fez aquele comentário infeliz no filme sobre abuso. Ela falar para as pessoas irem vestidas de flores e de coisas do tipo para assistir o filme, o título né? já diz tudo, né? É assim que acaba, porque depois disso só foi ladeira abaixo. Ladeira abaixo, mas dessa vez Anne Hathaway vestiu a camisa do filme dela e disse, vão vestidas com as suas melhores roupas, porque o diabo veste Prada, para além de tudo é isso, né? É look, é entrega, é salto moda. Alto, bolsa, moda, lenços, blazer, sobreposição. Querida, vá à vontade, sinta-se à vontade, porque a gente se sentiu pra ir também. É isso aí, é o momento que todos nós estávamos esperando, a gente poder usar aquela roupa que a gente só vai usar uma vez na vida e a gente foi usar justamente pra ir pro cinema, então foi maravilhoso. É isso mesmo, gente. E assim, né, as notícias não param, como vocês bem sabem, Cinesystem está aí com tudo em parceria com o Canal Bang, melhor cinema aqui de Maceió, que traz para vocês a melhor experiência no cinema, seja ela na telona, literalmente lá na Cinepic, com seus watts de potência. O som aqui, ó, você ouve Madonna, minha gente. Sim.
maravilhosamente bem. Ela já é uma diva, né? Mas você ouvir Madonna, você ouvir toda a trilha sonora, ver aqueles looks maravilhosos na telona, juntar as amigas e todo mundo junto, não tem coisa melhor. Você corre lá na Cinep. Mas se você quer uma coisa mais tranquila, né, Maiane? Esse momento é seu. Esse momento, obrigada. Ela já sabia que eu ia falar disso. Inclusive, eu fui assistir Michael. Eu tive que comprar de última hora e eu preferi assistir na fileira 1 da sala VIP do que nas outras salas. Não que as outras salas não sejam boas, mas é porque a experiência da sala VIP. Gente, sem contar que assim, eu tenho esse rostinho aqui, mas eu já sou uma senhorinha, eu tenho alguns princípios de hernia de disco na coluna, então pra mim é maravilhoso assistir o filme deitadíssima lá na primeira fileira, foi super confortável. Então corre na sala VIP pra você que é pichicheiro, que não quer gastar dinheiro, pra você que é pichicheira também, que não quer gastar dinheiro com seu namorado, com a sua namorada, pare com isso, leve isso pelo menos uma vez na experiência na vida, você tem que levar um mozão, né, pra isso, VIP. E aproveite e garante também seu balde de pipoca de Diabo Veste Prada. E também tem o copo massa pra vocês dividirem uma pipoquinha, um refrigerante juntos. Tem coisa melhor? É isso aí. E vale ressaltar que a partir de agora, assim, acho que até final de julho a gente vai ter grandes estreias pra estar comentando por aqui. A gente sempre acaba falando, porque lógico, Cine System e cinema tem que ser o tempo todo, não é só durante as grandes estreias, mas a partir de agora a gente vai ter muito filme interessante, viu? Com certeza. E por falar em grande estreia, vamos falar daqui de uma grande franquia dos games, mas também dos filmes lá das telonas, que é Resident Evil, que está vindo aí com um reboot. É isso aí, pessoal. Assim, os fãs já ficam com as orelhas em pé, né? Porque já tá meio mal acostumado. Eu sou suspeita pra falar porque eu gostava muito. Mas assim, eu não era fã do jogo, não conhecia o jogo, eu só assistia os filmes, então pra mim era maravilhoso. Mas o fã que gosta do jogo, que vai assistir o filme, já sai um pouco decepcionado, né? Naquela grande saga lá com a Mila. E agora a gente vai ter um novo reboot. Sim, dessa vez com um novo diretor, dessa vez sem a Mila, né? Porque mudou o diretor. Enfim, mas é o mesmo diretor de A Hora do Mal. Então estejam atentos, porque o filme já garantiu aí a curiosidade das pessoas. Todo mundo ficou bem impressionado com o filme A Hora do Mal. Então, a franquia promete. Claro, vale ressaltar, Resident Evil teve vários filmes aí sendo lançados. Seja com a Mila ou não, teve outro reboot também, que vem trazendo a história, mas ainda assim a gente não conseguiu ainda pegar a essência do jogo. Não conseguimos. Tem ali os heróis, os vilões, tem a trama ali meio que de fundo, mas ficou muito no fundo. E assim, é um diretor de filme de terror, né? Que fez um grande filme de terror. E Resident Evil, para além de tudo, é um jogo de terror, né? Quem já jogou no VR sabe muito bem do que eu tô falando, que é assustador. Então eu tô esperançosa, vai que vem coisa boa pela frente. Ó, pra você sentir o gostinho do que vem pela frente, vamos ver o trailer? Hello? I had a little bit of a problem on the road. I was wondering if I could use your phone. Hello? Yes, we're sorry. Hey, babe. Look, I'm really sorry that we got disconnected earlier, but some things have happened. I'm in like a seriously messed up situation right now. And it looks like there's a chance that we might not get to talk to each other again. I just wanted you to know. I love you.
aí, já que a gente tá falando de game, esse programa aqui tá recheado deles, porque dessa vez a gente vai falar de mais um game que tá ganhando o seu live action, né? Seu segundo filme. Tá aí. chegando aí agora, início de maio, Mortal Kombat. Mortal Kombat. Eu pensei exatamente a mesma coisa. Então, assim, saiu um teaser novo, né? A gente tá bem perto aí já, o filme batendo na porta. E nesse teaser tiveram vários easter eggs, várias referências a coisas interessantes. Vários easter eggs, inclusive a frases usadas no jogo, né? Que é o Toasty. É isso aí, sem contar que teve um novo visual aí do Liu Kang. Tá? Eu gosto muito do Liu Kang. Quem sabe esse ano eu não meto um cosplay 2.0 do Liu Kang por aí, ó. Quem sabe, não é? Lembrando que o segundo filme tá vindo aí, tá batendo na porta. Tem muita gente ainda nostálgica da primeira versão do filme. Eu sou uma dessas pessoas também, porque a trilha sonora do primeiro filme é incrível, mas ainda assim, essa nova versão, né, que a gente teve o primeiro filme sendo lançado, trouxe boas coisas. O que o primeiro filme hoje peca, que é efeitos visuais. Assim, tava incrível, mas todo mundo se questionou o que, Maiane, no primeiro filme faltou o quê? Faltou um torneio. Faltou Johnny Cage, faltou torneio. Eu falei do Johnny Cage primeiro porque assim... Porque agora a gente tem caúba. A gente tem caúba, então a gente fala de Johnny Cage o tempo todo. Mas sim, faltou o torneio, gente. Faltou o torneio, dessa vez promete-se termos um torneio, sim. Caurban tá aí, tá vindo com tudo. Estão focando nele, no Johnny Cage, porque eu ainda acho que em aparência... A atuação, gente, é inquestionável, ele vai arrasar. Mas em aparência, talvez outro ator se encaixasse melhor. Mas ainda assim, eu acho que o filme tá vindo com tudo, tá vindo com referência, tá vindo com um grande elenco e tem tudo pra agradar a galera, né? Pelo menos eu acho. Eu também tô nessa aí, tô na esperança. Eu acho que vai dar certo, gente. A gente só quer ver sangue, porradaria, gritaria. É isso. E Liu Kang. E é isso. E Kung Lao. E Kung Lao, porque eu jogo com Kung Lao. Eu preciso ver o Kung Lao. E a gente vai ter evento. Vai ter evento, ó. Não vamos falar nada agora, não, para não dar spoiler, mas guardem essa informação. Vamos ter evento. Aguardem, porque daqui a pouco tem novidades. Vamos trazer aqui pra vocês. E, obviamente, que pra vocês também ficarem ligados em todas as novidades do Bang, de estreia de cinema, estreia de eventos, tudo que tá rolando na cultura pop. Vai lá no Instagram e segue a gente, @canal Bang Original, e já fica antenado sobre tudo, antes mesmo de chegar aqui na TV, porque lá é em tempo real. Em tempo real. Mas vamos voltar a falar de Diabo Veste Prada, porque assim, é o assunto do momento, a gente vai falar sobre isso, provavelmente a gente vai continuar falando sobre isso nas próximas semanas também, mas dessa vez tem uma notícia muito legal, porque Diabo Veste Prada teve uma aprovação maior no Rotten Tomatoes do que o primeiro filme. Pois é, engraçado, né, pensar isso, porque muita gente não, acho que todo mundo pensou, não precisava. Não precisava. Não precisava do segundo filme. O Diabo Veste Prada que ninguém pediu. O primeiro filme é icônico, tem toda a referência que tem, a moda, a tudo, mas esse filme ele tem um peso a mais, porque ele traz também uma pessoa que é uma inspiração para o filme, eu só falo isso. É isso, gente, vamos... E aí, nesse momento, eu acho que a curiosidade e também, né, o amor, o vínculo que a galera criou, a nostalgia com o primeiro filme, com todo esse elenco, com todas as pessoas lá, a ambientação do filme também. Então, acho que isso fez pesar. Obviamente que a gente tem que ficar de olho nessa porcentagem, né? Sim, que pode a diminuir com o passar do tempo. E tá tudo bem. Mas assim, eu particularmente acho que foi um filme bom. Eu acho que o Diabo Veste Prada pesa muito num critério. Todo mundo vestiu a camisa e voltou. Eu acho que isso faz toda a diferença. Às vezes a gente vê aí que filmes não dão certo, as continuações não dão certo, porque nem todo mundo topa voltar. E assim, todo mundo voltou e entregou o seu personagem com destreza. Então, pra quem gosta muito da obra, é muito gostoso de assistir. E assim, parem de colocar na cabeça que um filme tem que ser extremamente denso, extremamente cheio de questões e não sei o quê. Às vezes o filme só precisa ser um filme. Às vezes ele só precisa ser uma comédia romântica, às vezes ele só precisa ser um filme como o Diabo Veste Prada é. Ele não precisa de muita densidade, ele só precisa ter
peças icônicas, atuações lendárias e músicas. E é isso. Música, muita música, gente. Eu acho que isso pra mim é um dos pontos altos de qualquer filme. E principalmente um filme que fala sobre moda, você pensar em desfiles, por exemplo, você pensa em música, você pensa em tudo. Então, mais uma vez reforçando, corre lá no Cinecista, o filme tá lindo, tá incrível. E como a Maiane falou, não precisa ser a invenção da roda. Você tem que ir para assistir um filme para se divertir, para ser leve, para quando sair você sair comentando com seus amigos, olha, eu vi isso, eu vi aquilo outro. Você também se caracterizar, gente. Tem coisa mais legal que isso. E não ser julgado, é importante. E não ser julgado, porque o que eu vi, a galera de salto alto, bolsa rosa, blazer rosa, ó, absoluto cinema. Absoluto cinema. E assim, pra gente encerrar aqui o primeiro bloco, vamos falar sobre uma notícia até um pouco triste, né, para os fãs saudosos de The Boys, que está chegando ao fim. A gente vai falar de Gen V, que foi cancelada, infelizmente. A história da série, ela pode continuar com outras obras, mas a série em si, ela vai deixar de existir. Isso, já foi falado anteriormente que a série só teria realmente duas temporadas, porque iam fazer o link com The Boys para a temporada final, mas ainda assim a gente sabe que o peso da morte de um dos personagens do Chance foi bem... Foi assim, pra mim, eu acho que 50% do que seria a série foi perdido com a morte dele, porque claramente se você assistiu certinho cada coisa, você vai ver que o início da série é um pouco bagunçado, é um pouco muito... Ai, gente, aconteceu isso, e é isso, e a gente vai seguir na frente. É como se eles tivessem reformulado, não teve tempo de reformular também. Então, para deixar as pessoas certas, assim... Não, gente, ó, bateu o pé. Foi cancelada, não tem chance nenhuma de ter mais nada, mesmo a gente já tendo dito que só seriam 2 temporadas. E aí eles falam que se tiver algum spin-off, alguma coisa, vai ser com qualquer outro nome, qualquer outra denominação, mas The Boys está no final. Sim. E Gen V já vimos que cancelada. Agora sim, vamos ser bem sinceros, The Boys foi uma coisa que ninguém estava esperando, acho que nem eles mesmos achavam que ia ser tudo que foi. Cresceu demais, é muito grande, assim, furou a bolha. Tem muita gente que é fora do nicho, que gosta dessas coisas, super-herói, que gosta da cultura pop, cultura nerd, que assiste. Então, por conta disso, tem Gen V. Então, é muito provável que não acabe por ali, né? A The Boys vai chegar no final, o Gen V foi cancelada, mas é muito provável que daqui pra frente a gente tenha outras coisas nessa pegada. Até porque é muito legal, é muito interessante a gente ver o outro lado da história, né? Sim. Principalmente a gente que consome tanto esses conteúdos sobre super-herói, sobre essas coisas do tipo. Então, aguardem cartas, porque eu tenho certeza que vai ter alguma coisa. Com certeza, gente. E olhem só, não saiam daí, porque daqui a pouco a gente está de volta e vamos trazer para vocês novidades e também um quadro nostálgico do Canal Bang, já que a gente está falando tanto de nostalgia. Não saem daí, hein? Voltamos já.